Olá, queridos alunos! Estamos aqui para a nossa terceira aula de língua portuguesa. Na primeira aula, nós conversamos sobre o texto A Escola da Vila, né? Vimos tudo o que se tratava ali. Na segunda aula, nós falamos sobre a interpretação do texto. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o texto narrativo, que foi o texto que nós lemos. Nós não podemos esquecer que estamos, na TV aberta, estamos na internet e estamos pelo aplicativo Aula Paraná. E lá nós vamos nos encontrar todos os dias para assistirmos às aulas, discutirmos os assuntos, fazermos os exercícios e passarmos por esse momento difícil que o mundo está passando, que é essa pandemia do coronavírus. Não podemos esquecer que temos que nos cuidar, que temos que proteger os mais velhos, que são os mais vulneráveis. Desculpa, tomar uma aguinha. E temos que fazer aquele protocolo de higiene, né? Que a Organização Mundial da Saúde e o nosso Ministério da Saúde está dizendo: mãos limpas o tempo todo, água e sabão, quando não tiver água e sabão, podemos usar o álcool, né, para higienizar as mãos e evitar a propagação desse vírus, que nós não temos remédio ainda para ele, né, não temos cura para essa doença ainda. Então, enquanto isso, nós não estamos perdendo tempo, temos as nossas aulas e, como diz o tema do nosso livro, Ser e Conviver, vamos passar por esse momento, ajudar nossos pais também, as pessoas responsáveis que estão todas muito preocupadas com tudo que está acontecendo, fazer a nossa parte. Qual é a parte do aluno do 6º ano? Né? Estudar, fazer as atividades, participar das aulas, ler, né? E não entregar mais essa responsabilidade para o nosso pai, para nossa mãe, para nossa avó, para o nosso avô, para nossa tia, para o nosso primo, enfim, a pessoa que cuida da gente, ok? Vamos lá então, começando nossos slides. Nosso livrinho, naquela unidade 2, a partir da página 72, 73 por ali, você pode pegar que nosso tema vai ser sempre em cima disso. Nossa unidade, Ser e Conviver, que nós já discutimos um monte. Uma coisa importante, uma coisa importantíssima. Todos os dias, em todas as nossas ações, nós temos que olhar para vigiar as nossas ações, para que sejamos boas pessoas, para que possamos conviver com as pessoas da melhor forma possível, sendo uma pessoa que contribui para a sociedade ficar melhor, e não ser aquela pessoa xarope que diminui, deixa o dia das pessoas mais tristes, a pessoa fica mais chateada. Chegou perto de mim, a pessoa fica mais chateada. Quem que eu estou sendo? Que tipo de pessoa que eu estou sendo? Como que eu estou convivendo? Conteúdo da aula de hoje, né? Texto da ordem do narrar, elementos da narrativa e enredo. Bom, vamos pensar o seguinte. Esse texto que nós lemos, ele veio para ensinar como se fosse uma receita de bolo? Não. Esse texto que nós lemos, ele veio trazer uma notícia para nós? Não. Esse texto que nós lemos, ele argumentou, explicou alguma coisa para que nós pudéssemos entender? Não. Esse texto que nós lemos, ele era um poema que tinha rimas, musicalidade? Não. Esse texto é um texto narrativo. Para que eu construa um texto narrativo, contar uma história, eu tenho alguns elementos que são importantes, porque sem esses elementos eu não consigo produzir um texto narrativo. Quais são esses elementos? Vamos dar uma olhadinha nisso? Esse é o conteúdo da nossa aula. Texto da ordem do narrar.
sabe o que é um texto narrativo? A Escola da Vila é um texto narrativo, ali está escrito da vida, é da vila. A Escola da Vila é um texto narrativo? Será que é? A gente vai descobrir juntos. Vamos lá ver se isso é um texto narrativo ou não. Muito bem. O texto narrativo consiste em arranjar uma sequência de fatos. Sequência de fatos. Na qual os personagens se movimentam num determinado espaço à medida que o tempo passa. Olha só, nós temos coisas importantes aqui, ó. Palavra espaço, temos a palavra tempo, que a gente vai precisar usar isso daqui a pouco. É baseado na ação que envolve personagens, tempo, espaço e conflito. Seus elementos são narrador, personagem, espaço e tempo. Então, nós temos uma história, enredo. Nessa história, para eu construir esse enredo, eu preciso ter tempo, ter espaço, ter alguém que conta essa história, né? E temos que ter o quê? Personagens. Será que nós conseguimos fazer uma história sem personagens? Não, nós podemos não colocar nome nas nossas personagens, mas nós vamos precisar sim de personagens. Olha lá, os elementos da narrativa: tempo, espaço, personagem e narrador. E o outro, que nós vamos chamar aqui, ó, é de enredo. O que é enredo? Importante que vocês, importante que vocês lembrem da grafia da palavra enredo, gente. Lembrem da grafia. Ó, enredo, E, N, um R, enredo. Nós não podemos esquecer. Vou colocar com uma outra cor aqui, para ver se fica mais visível. N, R, E, D, O. Então, para os alunos que estão no aplicativo Aula Paraná, que não estão visualizando o quadro branco aqui, eu escrevi a palavra enredo. Não podemos esquecer que a palavra enredo não tem dois R's. A palavra enredo tem um R só. Por quê, professora? Porque se eu tenho uma letra consoante aqui, o R vai fazer o papel dele de R. Ele faz o papel de ER. Só quando tem uma vogal. Se ele estiver no meio de duas vogais, nós vamos precisar de duas. Para fazer, por exemplo, carro. Para fazer esses dois R's, quando ele está no meio de vogais. Mas como eu tenho uma consoante, eu vou precisar de um só. Então, tempo, espaço, personagem e narrador. Ah, professora, isso é muito fácil. Claro, isso é óbvio. Sim, é óbvio. Você viu como é fácil a gente produzir um texto? Viu como não é uma coisa muito difícil? Importante. Nós precisamos nos dedicar para as atividades. Então, eu tenho que planejar meu texto. Bom, em que tempo que a minha história vai acontecer? Ah, tempo de escola, tempo de aula, tempo de flores, tempo que as borboletas nascem, tempo que as andorinhas voltam. Vejam, tudo isso é uma marca de tempo. Em que lugar? Ah, no meu quarto? Ah, lá no sítio onde eu trabalho? Ah, lá na minha escola? Lá na minha igreja? Os personagens, como eles são? E o narrador? Bom, narrador, eu vou participar dessa história? Ou eu vou ficar sabendo dessa história e vou contar uma história que eu sei? Tudo isso nós temos que planejar. Vamos lá. Em que tempo acontece a história A Escola da Vila? Logo que acabaram as férias. Ah, que legal, professora, acabaram as férias. Mas nós temos no Brasil, nós temos 2 momentos de férias. Nós temos as férias do fim de janeiro, de fevereiro, que elas acabam as férias. E temos também as férias de julho, que acabam no finalzinho de julho. Então, dá para deixar assim, professora, deixar só marcado lá, no tempo de que acabaram as férias. Não pode ficar assim. Eu tenho que buscar no texto
Mais um elemento que me garanta em que tempo que essa história aconteceu. E dessa forma eu tenho que fazer nos textos que eu produzo também. Eu tenho que marcar para o meu leitor de uma forma que ele compreenda em que tempo que aconteceu essa história. Vamos lá, então, tentar descobrir no texto. Pensemos. Nós temos alguma coisa para pensar aqui. Pensemos. Lá no nosso texto diz que as flores enfeitavam a escola. Se havia flores na escola, é porque possivelmente as férias eram no começo do ano. Por quê, professora? Porque julho é inverno aqui no Brasil. Julho é inverno em algumas regiões, né? Porque no Brasil é continental, né, gente? Então, inverno aqui no sul, lá para o norte não é um pouco diferente. Mas nós vamos pegar a nossa realidade, que é a realidade do Paraná. Nós estamos trabalhando com esta realidade, né? Julho no Paraná é frio, não tem flor. Lembra que a primavera vai começar em setembro. Então, se tínhamos flores, possivelmente essas férias eram no retorno de lá, quando a gente retorna em fevereiro, como aconteceu agora há pouco, que nós tivemos que dar uma encerrada nas nossas atividades. Encerradas não, suspender por um tempo, né? Muito bem, já definimos em que tempo que aconteceu. Agora vamos testar o nosso conhecimento. Olha lá, eu vou deixar para você, acho que 2 minutinhos são suficientes para você resolver esse exercício aí. Em qual dessas alternativas não há uma marca de tempo? Vejo que as 4, quer dizer, elas foram tiradas do texto. Lembra que nós falamos da interpretação, que nós temos que buscar todas as informações lá no texto? Pois é. Temos 4 alternativas. Em qual dessas alternativas não há uma marca de tempo? Letra A, B, C ou D. Em 1 minutinho, então, eu volto pra gente... Acho que 1 minutinho é suficiente, né, pessoal? Eu volto pra gente ver a resposta. Podem pensar. É importante que vocês anotem no caderno de vocês essa resposta como um todo. E aí? Conseguiu achar a resposta? Em qual dessas alternativas não há uma marca de tempo? Quando chegamos à vila, tem marca de tempo? Tem. Quando? Naquele dia que nós chegamos à vila. Durante os 15 dias, tem marca de tempo? Tem, né? 15 dias. Aí a escola não funcionava. Tem marca de tempo aí? As missas aos domingos, tem marca de tempo aí? Qual será? Vamos ver a resposta. Qual será? Qual será? Quando chegamos à vila, o tempo, quando nós chegamos. Durante os 15 dias, 15 dias. As missas aos domingos, domingos. Portanto, a letra C é a resposta que não tem nenhuma marca de tempo. Então, tempo para nós já sabemos que devemos marcar. Professora, mas e se eu quisesse colocar, por exemplo, dia 13, hoje é 3 de abril, né? Dia 13 de abril de 2020, tal. Posso? Pode, claro que sim, claro que sim.
Mas a maioria dos textos, ou seja, 98% dos textos, não vem marcado data, dia, mês e ano. Vem marcado por causa da estética do texto, por causa da literariedade, vem marcado dessa forma. Chamando atenção para a estação do ano, chamando atenção para o momento, por exemplo, assim, ó, dizendo assim, o sol estava a pino. O que é isso? Que o sol estava aqui em cima, ó, então era meio-dia. Ou outra marca, o sol estava se pondo, olha que bonito, a lua iluminava quem passava na rua. A lua era a luz dos namorados. Que horário que está acontecendo? À noite, né? Ah, tá colocando lá, chovia muito, as frutas estavam nos pés. Qual é o tempo? É outono, porque tinha fruta no pé. Porque se fosse no inverno não tinha fruta. Se fosse na primavera não tem fruta, tem flor. Né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Muito bem. O que é o espaço em uma narrativa? É bem legal isso também. Que às vezes, quando a gente vai contar nossa história, nós esquecemos de contar para o nosso leitor tudo que se refere ao lugar que estão acontecendo as coisas. Se eu dissesse para vocês agora, tá? Eu vou mostrar o espaço que eu estou aqui gravando essa aula. Eu não sei como é que vocês imaginam que seja, porque eu também nunca tinha estado num estúdio de gravação, né? Imaginava um espaço grande, amplo. Não! Nós temos aqui uma sala, 1, 2, 3, nos 3 metros de comprimento, por uns 3 de largura, imagino que isso aqui seja um quadrado mesmo, 3 por 3, uma sala de 9 metros quadrados, com essa parede, essa parede aqui dessa cor, begezinha, essa parede, toda ela é assim, fechada. Temos aqui um ar-condicionado, temos aqui uma TV, temos aqui um quadro branco, uma cadeira, quer ver, ó, tem uma cadeira aqui, quando eu deixo vocês fazendo um exercício, ó, vou sentar um pouquinho, fico ali do ladinho, sentada, né? Então vejam, a mesinha, essa mesinha que está aqui na minha frente, ela tem mais ou menos 1,20 m, deixa eu ver se eu consigo colocar, ver se você consegue enxergar. Não vai aparecer a mesa. Então, o quadro, né? Temos aqui a TV, temos aqui o plano maior onde eu estava, certo? Temos aqui na minha frente um armarinho que fica um computador e um projetor. Um armarinho que ele tem mais ou menos 1,5 m de altura. Só tem um espaço fechadinho, os fios, pronto. E tem uma TV aqui na frente, a qual eu olho para ler os slides para vocês, para eu não precisar ficar lendo aqui, ficar de costas para vocês, ou sem olhar para vocês, eu fico olhando um que está aqui na minha frente. Então vejam, o que eu fiz? Sim. Aqui a porta pela qual eu entro, ela tem um quadrado de vidro para as pessoas ficarem, que passam ali pelo corredor, ver se está tudo bem conosco aqui na sala. Você conseguiu entender? Eu descrevi para você, eu contei o espaço que eu estou trabalhando, não tem uma flor aqui, não tem sofá, não tem café, não tem biblioteca aqui dentro. Por que vocês ficaram conhecendo o estúdio de gravação? Porque eu contei para vocês como era esse espaço. Você percebeu o quanto que é importante? Eu sei que agora você está mais familiarizado comigo, porque você sabe o espaço que eu estou. Eu fico sozinha nessa sala. Quando eu termino a gravação, quando eu vou começar a gravação, vem um técnico aqui, aperta alguns botões, porque eles sabem disso, eu não sei, e nós damos continuidade ao nosso trabalho. Esse é o espaço. Gostou de saber como é que é? Você precisa contar para o seu interlocutor, né? Vamos conhecer então como era esse espaço lá no nosso texto, a escola da vila.
Onde ocorreu essa história? Em uma vila, obviamente pequena, mas para o nosso personagem, imensa. Por quê? Porque o que ele conhecia era pouco. Aí ele sai dali e tem um espaço mais amplo, maior, com mais informação, mais moradores, mais novidades. Nesse espaço que ele contou para nós, havia 4 ou 5 ruas, 3 ou 4 sobradinhos, uma igreja acanhadinha. Acanhadinha, tímida, sabe a igrejinha? Uma casa de câmara, tipo prefeitura, né? Tipo uma prefeitura. E algumas poucas casas comerciais. Eu não sei se para vocês isso é muito tranquilo para imaginar. Para mim é, porque eu nasci num lugarzinho que era mais ou menos isso. Na verdade, o lugar que eu nasci tinha uma rua principal. Uma rua principal. Aí tinha algumas outras ruazinhas que davam acesso àquela principal. Então, para mim, não tinha sobradinho, não tinha casa de câmara, tinha igrejinha, acanhadinha, era, né, da igreja da comunidade. Enfim, eu imagino, tranquilo, para mim tá tudo bem. Aí depois, né, mudei para um lugar maior, já tinha várias ruas, tinha casa de câmara, que era a prefeitura, Câmara dos Vereadores, né? E agora eu moro num espaço um pouco maior que tem mais informação. Então o que aconteceu comigo? Eu também. O meu mundo era grande, quando eu saí daquele eu vi que ele se ampliou. Esse é o espaço onde acontecia essa história. Vamos testar o nosso conhecimento. Em qual dessas alternativas não há uma referência a um espaço? Então, agora você vai ficar um tempinho, vai fazer a sua atividade e eu vou descansar nessa cadeira que eu te contei que eu tinha, ó. Cadeirinha, eu vou ficar ali escondidinha, vou ficar ali sem que você me veja, vou ficar esperando você resolver a tua atividade. Eu acho que um minuto é suficiente para você. Até daqui a pouquinho. Conseguiu? E aí? Olhou as alternativas? Alternativa A. Vila de Coroatá deveria ser feia. Devia ser feia. Tem espaço? Claro. A vila. A vila é um espaço. As casas comerciais sempre cheias. Tem espaço? Claro que sim. Né? Claro que sim. Onde que é o espaço? Nas casas comerciais. A Casa da Câmara, a caçapada e pesadona. Tem espaço aí? Tem espaço, a Casa da Câmara, alunos tristes e de professor carrancudo. Tem espaço aí? Não tem. A alternativa onde nós não encontramos nenhuma referência ao espaço é a alternativa D. Deu certo para conferir? Deu certo? Você acertou? Não, não acertou. O que foi que você errou? Onde foi a sua dúvida? Você viu? Porque, às vezes, uma palavrinha induz a gente a fazer um pensamento errado. Uma palavrinha, a gente precisa ter um pouco de calma para encontrar a resposta certa.
É só calma que precisa e as informações estão todas na nossa frente. Muito bem. Repetindo, elementos da narrativa, professora. Tempo, que nós vimos, espaço, que acabamos de ver, e vamos então para o narrador, tá? Narrador. Eu vou fazer aqui, vou colocar a câmera no quadro branco. Isso, vou colocar no quadro branco. Para vocês que estão no aplicativo, vocês não estão podendo ver, vocês só estão me ouvindo. Eu acho que tem uma situação que os alunos têm um pouco de dúvida. Professora, quando se fala em primeira pessoa, o que é a primeira pessoa? O que significa isso? Isso significa, pessoal, as pessoas do discurso. Sempre as pessoas do discurso. Professora, quais são as pessoas do discurso? Lembra lá das pessoas, ó? Deixa eu ver como é que tá ficando. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, elas ou eles. Tá muito ruim esse pincel, né? Então vamos lá. Marcando aqui. O eu é a primeira pessoa do discurso. O tu é a segunda pessoa do discurso. O ele ou ela é a terceira pessoa do discurso. Vamos mudar. O nós é a primeira pessoa do discurso. Ué, professora, mas você não acabou de dizer que o eu era a primeira pessoa? Sim, o eu e o nós. O vós é a segunda pessoa do discurso. E o eles ou elas, a terceira pessoa do discurso. Professora, desculpa, mas eu não entendi. Você coloca que o eu é primeira e coloca que o nós é primeira? O tu é segunda e vós é segunda? O ele e o ela é a terceira e eles e elas é a terceira? Exatamente. Por quê? Porque, vejam, aqui nós vamos ter o singular. Aqui nós vamos ter o singular. Ou seja, quantas pessoas tem no eu? Uma só. Quantas pessoas tem no tu? Uma só. Veja que eu estou falando com você. Tu. Quantas pessoas tem no ele? O rapaz que vem dar o clique aqui para funcionar a câmera. Ele, uma pessoa. Então, eu sou uma pessoa, tu é uma pessoa e ele é uma pessoa. É por isso que nós dizemos que ele é singular. Agora, do nós, do vós e do eles, nós vamos dizer que é plural. Por que plural? Quantas pessoas tem no nós? Duas ou mais. Nós. Eu e você, que estamos fazendo na sala, agora somos nós. Eu, você e todos os aluninhos estudantes do sexto ano do Paraná, somos nós. Então, veja, quantas pessoas tem aí? Muitas. É por isso que nós dizemos que o nós e o eu são primeira pessoa. Quando tem um narrador que participa da história, nós vamos ter um narrador em primeira pessoa. Quando nós, muitas pessoas, vós, todos vocês, todos os alunos do sexto ano do Paraná, vós. Eles, os alunos do sétimo. Eles ou elas, os alunos, as alunas do oitavo. Nós não estamos lá com eles. Portanto, se o narrador coloca eu ou nós, é narração em primeira pessoa. Se o narrador coloca ele, ela, ou eles ou elas, a narração é em terceira pessoa. Deu para esclarecer um pouquinho? Você tem dúvida ainda em relação a isso? É importantíssimo que você não fique com dúvidas. Importantíssimo, porque você vai ouvir falar disso a tua vida inteira.
sabe lá o que é isso? E eu desejo que você viva muitos e muitos anos. Portanto, nós podemos aprender agora no 6º já. Ou então, todos os anos você vai ter que esquentar a tua cabeça para aprender isso. Lembrar que essas são as pessoas do discurso e tudo acontece porque nós fazemos parte desse grupo aqui. Muito bem. Eu vou retornar agora, né, a posição da câmera aqui. Vamos tirar, vamos deixar na TV. Isso. Para você que está no aplicativo, agora eu já voltei aqui e você então não já coloquei nos slides novamente. O que é um narrador? O narrador pode ser um narrador personagem. Personagem quando? Quando tiver na primeira pessoa, eu ou nós. Ou um narrador observador. Quando isso? Quando ele tratar do ele ou ela, quando tratar do eles ou elas, tá? Agora nós vamos dar uma olhada no nosso texto. Primeira pessoa. Por que esse texto está em primeira pessoa? Porque o nosso narrador participa da história. Olha lá, o narrador participa da história. Ah, professora, tudo bem. Então você diz que o narrador participa da história, eu vou colocar aqui como narrador. Não, você não pode colocar, aceitar isso. Professora, me prova onde que está isso. Como que eu posso garantir que essa narração está em primeira pessoa? O que nós temos que fazer? Nós temos que achar lá no texto uma parte do texto que diga, que prove que está em primeira pessoa. Mas para mim, que vinha vindo da pequeninice do povoado, foi um verdadeiro deslumbramento. Olha o pronome. Olha o pronome. Oblíquo aqui, ó, mim. Perfeito. Tá provado para você, tá provado para mim, que essa narração está em primeira pessoa. Portanto, nós temos um narrador personagem, tá? Se tivéssemos que ele não tivesse participando da história, seria um narrador em terceira pessoa, narrador observador. Muito bem? Vamos testar o nosso conhecimento. Em qual dessas alternativas não há marcas linguísticas que evidenciam o narrador personagem? Então, nós temos aqui, ó, o que a questão está dizendo para nós? Que tem 4 alternativas, 3 está marcando que nós temos um narrador personagem aqui. Tem uma delas que não está marcando. Então, nós vamos fazer aí um minutinho para você ler a questão e me responder em qual delas que não tem marca de narrador personagem. Bom trabalho para você e eu vou aguardar aqui. E aí, encontrou? Essa tava fácil, não tava? Tava muito fácil, sim. Em qual dessas alternativas não há marcas linguísticas? Já sabemos que é uma alternativa só, porque tá dizendo em qual. Se fossem 2 alternativas, em quais? Não, em qual delas? Então, é uma só. Não tem marca linguística que diga que o narrador é personagem. Primeiro, mas para mim, tá aqui o mim. Tá aqui o mim. Quem é mim? Mim sou eu. Primeira pessoa. Primeira pessoa. Eu vou colocar aqui
Ai, gente do céu. Fiz um negócio errado. Correndo. Perdi o botão. Perdi o botão. Olha aí o que eu fiz. Oi, Otaviano, quer aparecer? Ufa! Muito obrigada, Cássio. Cássio me salvou aqui, gente. Cássio me salvou porque eu tinha apertado um botão errado e eu já não sabia mais o que fazer, tá? Então, posição da câmera que nós vamos... Olha só. Então, veja bem. Em qual dessas alternativas não há marcas linguísticas? Mas para mim, é quem? Mim sou eu. Eu sou primeira pessoa, ok? Aqui. O que mais me encantou foi a escola. Professora, você falou que tinha que ter o eu e não tem o eu. Então, nós vamos pegar o que o verbo nos ajuda. Veja que nós não temos o pronome, mas nós temos o verbo. Aqui nós temos um pronome. O que mais me encantou? Encantou a quem? Encantou a mim. Olha só. Tá aqui a marca. Quando lá entrei, professora, não tem o pronome, não tem o eu. E agora? Não tem o eu, mas tem o verbo, ó. Quando lá entrei. Quem entrei? Quem entrei? Eu entrei. Aqui. Agora, se um aluno adoecia, quem adoecia? A palavra aluno está aqui. Aluno é ele. Ele é terceira pessoa. Então, a alternativa onde não tem marca linguística que me diga que narrador é esse, no caso é a letra D. Fechou? Tava certa, sem problema. Que bom, que bom. Tava fácil, não tava? Muito bem. Vou colocar aqui agora. Muito bem. Vamos falar dos personagens da nossa história. Já falamos do tempo, já falamos do espaço, já falamos do narrador, agora vamos falar das personagens. Veja que nós temos 5 elementos da narrativa, né? E aqui tem um enredo ainda que nós vamos falar lá na frente. Então veja, agora nós vamos falar dos personagens. Todos nós sabemos que para a gente escrever uma história tem que ter personagem. Se não tiver personagem, a gente não consegue escrever uma história, não é verdade? E o personagem a gente vai criar a partir daquilo que nós conhecemos. Nós podemos fantasiar? Claro que sim. Nós podemos inventar? Muito. Nós podemos criar em cima daquilo que a gente conhece? É disso que nós estamos falando. Tem que fazer isso sim. Quanto mais você tiver condições de inventar, de criar, melhor escritor você é para texto literário, né? Nós não podemos confundir as coisas, porque o texto literário ele exige essa criatividade, essa ficção, esse monte de mentiras, entre aspas, que no texto nós vamos chamar de ficção, né? Muito bem. Narrador, personagem, sem nome. Nós não temos, então, o nome do nosso personagem. Nós já vimos lá. Ah, professora, mas e Cazuza que tinha lá no slide? Não, gente, Cazuza é o apelido do autor do texto. Ele é um narrador personagem, mas não quer dizer que seja essa pessoa do texto, não quer dizer que seja o nosso Viriato, tá? É um eu lírico ali, que é uma personagem do nosso texto ali, tá? Temos a Dona Janoca, que é uma personagem importantíssima. Temos o meu pai, e aí eu queria chamar a atenção do pai. Lembra que ele fala, meu pai me pegou pela mão e me levou para a escola. Que bonita essa passagem do texto, porque olha só, é um pai que está preocupado com o filho. É um pai que leva o filho pela mão, conduz o filho para o bom caminho. Então, parabéns para os pais responsáveis. Parabéns para os filhos que têm um pai que dá um bom exemplo para o filho. Esse pai do nosso texto é um pai que dá um bom exemplo.
As crianças da escola nova, lembra que ele falou que elas acolheram-no com um sorriso nos lábios? Lembram disso? Então, as crianças da escola nova. As irmãs da dona Janoca, que são as pessoas que ajudaram, que eram duas moças, né? Que saíram de lá da sua comunidade, vieram para cá para ajudar a Janoca a organizar aquela escola, que pegaram o pincel e foram caiar as paredes, que foram pedir ajuda para a comunidade. Os estudantes da antiga escola, que no texto fala que eram tristes, e aqui eu também fico triste porque criança não merece ser triste. Criança merecia tudo o que há de melhor nesse mundo. Não é justo que as crianças sejam tristes. Não é bom que as crianças sejam tristes. E se elas são tristes, é porque as condições de vida que são oferecidas para elas são insuficientes, né? Ler, estudar, participar da comunidade. Então, às vezes, a gente acha ruim, a gente tem preguiça de ir para a escola. Mas o fato de você poder levantar, tomar seu banho, botar sua roupa, né, tomar seu café, né, tomara que você tenha o que comer, e se você tem o que comer, você já é uma pessoa que está melhor do que muitas crianças nesse mundo. Vai para a sua escola, encontra seus colegas, ouve o que uma professora tem a dizer, o papel importante da professora na sua vida, do professor, né? Como é um mundo muito feminino, a gente acaba chamando só de professora, mas não, nós temos excelentes professores por aí, né? Você poder ouvir uma pessoa que estudou para poder te falar alguma coisa. Você ler os livros que alguém produziu, né? Então, ter uma merenda escolar, você ter uma forma de ir para essa escola, poder ir e voltar. Nós temos aí, num curto espaço de tempo da nossa história, pessoas que andavam 5, 10 quilômetros para poder ir para a escola. Andavam a pé para chegar lá. Sabe o que é andar 5, 10 quilômetros para chegar e estudar e depois voltar e ter que fazer o mesmo trecho a pé? As coisas estão mudando, estão melhorando, mas ainda tem muita criança triste. Então, o que a professora pede? Ir à escola é um privilégio que nós temos, né? Professor Carrancudo é outra personagem que eu já falei para vocês também. Por que será que esse professor também era um professor triste? Porque se ele fosse uma pessoa alegre, ele não ficava com a cara fechada, amarrada, bravo. Né? Que condições ele tinha de trabalho? Será que a família dele estava conseguindo sustentar a família dele com o salário que ele estava recebendo? Enfim, né? Ele estava podendo fazer as coisas para aprender mais, para contar mais para os alunos? Esses são os nossos personagens. Agora nós vamos testar o nosso conhecimento. Em qual das alternativas, então já está dizendo para nós. Se diz em qual, é porque tem uma só que nós vamos marcar. Em qual das alternativas abaixo não há uma característica da personagem Dona Janoca? Nós conhecemos a Dona Janoca, nós sabemos o que ela faz, tudo o que ela fez. Qual dessas características não faz parte da Dona Janoca? Essa é mais simples, eu acho que 30 segundos são suficientes para você responder. Eu espero sentadinha na minha cadeira.
Eu tenho certeza absoluta que você acertou. Essa não tem dúvida. A dona Janoca era uma senhora de 35 anos? Sim, era uma senhora de 35 anos. Ela era cheia de corpo. O que significa cheia de corpo? Né? Gorda, grande. Ela era cheia de corpo? Ela era cheia de corpo. Ela era simpática? Ela era muito simpática. Ela recebia todo mundo afetuosamente, enfim. Ela era carrancuda? Não, ela não era carrancuda. Dona Janoca não era carrancuda, portanto, a alternativa que não representa a Dona Janoca é a letra D. Eu tenho certeza que você acertou. Vamos falar agora da última parte dos 5 elementos da narrativa, que é o enredo. Enredo. Eu coloquei aqui no quadro a palavra enredo e eu vou chamar a sua atenção novamente. Enredo não escrevemos com 2 R's. Enredo é com um R só, tá? Não esqueça disso, por favor. Enredo. O que é enredo, professora? Dentro de um texto narrativo, é o conteúdo do qual esse texto se constrói. Enredo também é chamado de intriga, trama ou argumento. É o elemento que dá sequência a uma história. Isso porque é em torno dele que se desenvolve. Então, imagina lá. Você vai contar uma história, você vai criar uma história. A história do aluno que começou a ter aula, que tinha aulas gravadas, que ele pegava pela internet. Esse é um enredo. Agora, como que você vai caracterizar esse garoto? Esse garoto era um menino magro? Esse menino era gordo? Esse menino tinha olhos claros, olhos castanhos, olhos pretos, olhos puxados? Esse menino tinha o cabelo louro, tinha o cabelo escuro, tinha o cabelo enrolado, tinha o cabelo liso? Esse garoto, ele era um garoto aplicado na escola, ele mantinha os seus cadernos em ordem, ele participava perguntando e respondendo para a professora? Veja, tudo isso você não vai colocar no enredo. O enredo você vai dizer, ó, essa é a história de um garoto que ele estudava numa escola regular e de repente aconteceu uma coisa que ele teve que ter aulas online. Ele não ficou doente, ele não brigou com ninguém, nada, de um dia para o outro, ele não pôde mais ir à escola. Tá vendo? E você vai colocar, então, aí, qual é o espaço que ele está frequentando agora? É a sala da casa dele, é a sala da casa da tia, é o seu quarto, é a cozinha, é a varanda, não sei, é lá que ele estuda agora. E isso faz parte do espaço que ele está. Em que tempo? A Páscoa estava chegando. Como a Páscoa é um calendário religioso, né? E o nosso calendário, você sabe que o nosso calendário é um calendário lunar e que foi um papa da igreja católica que organizou esse calendário, né? Por isso que é um feriado religioso. Então, o que quer dizer assim? Faltavam 20 dias para a Páscoa. Já vão saber que é entre fevereiro, março e abril, porque Páscoa em maio nunca teve, Páscoa em junho nunca teve, Páscoa em julho nunca teve, percebem? E que havia dias de sol, já há uma semana não chovia, né? Se não chovia, já sabemos que março é um mês que não chove muito, fevereiro, né? Por quê? Porque chove em janeiro, chove em setembro, marca do tempo. O enredo, então, é muito simples. Você vai dizer, era a história de um garoto que frequentava a escola regular no 6º ano e que, de repente, no outro dia ele já não pôde mais ir para a escola e ele teve que ficar em casa fazendo aula. Essa seria a trama, essa seria a intriga e que nós vamos, em cima disso, dar sequência a uma história, tá?
Enredo. Então, o que é enredo, professora? Se eu tivesse que escrever, o que é enredo? Como que eu posso escrever? Você vai colocar assim, ó, enredo nada mais é do que a historinha que foi criada para passar a mensagem que você pretendia. Nesse caso, como é que eu posso dizer, professora, o enredo? Você vai dizer o seguinte: história de um garoto que por motivo de doença teve que mudar de escola. No entanto, a mudança foi muito positiva, pois além de se deparar com melhores condições para aprender, encontrou também pessoas mais dispostas a ensinar. Esse é o enredo. Agora veja, pega esse trechinho que nós destacamos lá, nós produzimos, essa professora Glaucia que produziu para mostrar para vocês. Pega esse trechinho e põe perto do texto. Você vai ver que isso é só um parágrafo e o texto é imenso. Então, enredo é só um resuminho da história. Deu certo? Entendeu? Agora nós vamos testar o nosso conhecimento. O que o enredo não é? Tá? Eu vou deixar 1 minuto para você ler as questões e aí nós já vamos conferir se você acertou ou não. Bom, o que enredo não é? Enredo nós podemos chamar de intriga? Podemos. Confusão, né? Alguma coisa que desestabilizou aí a ordem natural dos fatos. Um conjunto de fatos, sim. Temos uma palavra aqui que vai chamar a nossa atenção. Desligados entre si. Encadeamento de ações. Primeiro eu levantei, fui ao banheiro, tomei banho, me sequei, escovei os dentes, vesti a minha roupa, tomei café, peguei o carro, escovei meu dente, peguei o carro, vim trabalhar, fazer a gravação das aulas. Isso é um encadeamento de ações. Vejam que tem lógica. Vejam que tem lógica. Agora, se eu dissesse para vocês, eu levantei, aí almocei, aí vesti a roupa, daí tomei banho, daí, quer dizer, isso é uma coisa desordenada, não é encadeada. Uma sucessão de acontecimentos, sim, sucessão, vai sucedendo harmonicamente. Agora, conjunto de fatos desligados entre si, por exemplo, a professora Glaucia acordou, o ministro da Saúde fez pronunciamento, o aluno do 6º ano jantou, a mãe do aluno, da aluna do 6º ano acordou o menino do 6º ano. Que bagunça é essa, professora? Isso é um conjunto de fatos desligados entre si, portanto, que não é um enredo, é um conjunto de fatos desligados entre si. Vamos lá para o nosso desafio. Adoro desafio, eu sei que vocês gostam também. É uma delícia produzir texto. Produza uma história no seu caderno, cuida dele, capricha, não rasga a folha, faz as marquinhas, tudo que a professora falar que você achou interessante, escreva nele, que ele é um amigo seu. Produza uma história em que o personagem teve que fazer alguma mudança em sua vida. Pode ser por motivos variados. Você vai escolher um motivo, você tem que escolher um motivo, tá? Pode ser. Pode ser trabalho dos pais, de repente os pais mudaram, vou colher maçã lá em Santa Catarina. Pô, teve que mudar porque o pai mudou, a menina teve que fazer uma mudança. Doença. Quantos coleguinhas nossos, vocês não sabem disso? Talvez não saibam. Talvez saibam, não sei, saiu meu brinco. Quantos alunos nossos, vocês não sabem, estão num hospital agora, porque estão acometidos de câncer, e tem professor que vai lá no hospital dar aula para eles, sabia?
por motivo de morte na família, de repente aconteceu, temos alguns casos também, né? Acontecimento de falecimento da mãe, do pai, houve uma mudança na vida da criança. Alteração no estilo de vida. Eu trabalhava cedo, ia para o meu emprego, ia para a roça, capinava, roçava, limpava e tal. Resolvi mudar, resolvi ir trabalhar lá na secretaria da escola. Houve um modelo estilo de vida. A professora Gláucia é professora, ia dar aula todo dia, agora resolveu ser freira. Mudou meu estilo de vida, né? Enfim, escolha o que você achar melhor para fazer a sua história. Esse é o desafio. Agora, atenção, eu quero uma coisa bem legal. Lembre-se que nós temos tempo, espaço, narrador, personagem para produzir esse texto. Queria muito, muito, de verdade, que você produzisse seu texto e me mandasse, envie-me o seu texto e vamos conversar sobre ele. Eu vou usar parte do seu texto aqui na nossa aula. Importante, vou divulgar o seu nome somente se você permitir, se você autorizar. Caso contrário, usaremos alguns fragmentos para aprendermos junto com eles e de forma anônima. Ali nós temos um problema de concordância que eu vou mostrar para vocês na outra aula quando eu for falar de concordância. Junto com eles, junto com o seu texto só. O e-mail que você vai me mandar é glaucanova@gmail.com. Manda nesse e-mail que eu vou receber e eu vou trabalhar. Se você autoriza a usar o seu nome, eu vou dizer, esse é da Glaucia de Jubarte, estuda lá na Escola Estadual Ângelo Trevisan, no Colégio Estadual Ângelo Trevisan, no 6º ano e tal. Não é para contar, não vou contar, ok? Estou esperando o seu texto. Não se esqueça que para construir precisamos de tempo, espaço, narrador, personagem do enredo. E que nós precisamos apresentar os personagens do cenário, iniciar uma situação que muda a normalidade das coisas, fazer um momento bem forte que surpreenda seu leitor, que seja um susto, e finalizar o seu texto. E nós temos então até a próxima aula. Um grande beijo para vocês. Tchau, pessoal. Até a nossa 4ª aula. Até mais.